Boa tarde, todos me ouvindo? Então tá bom. Pessoal, obrigada pela presença. Eu vou fazer a introdução aqui dessa roda de conversa com os nossos primeiros mestres. A gente tem uma programação agora hoje, amanhã, que é sexta, sábado, que são duas rodas de conversa, e no domingo um encerramento, que a gente daí vai ter uma roda um pouquinho diferente, com alguns convidados, profissionais, especialistas aqui do nosso campo de atuação. Então hoje é a nossa inauguração desse trabalho de conversar com os mestres, que a gente está chamando então de encontro com os mestres. Para fazer a mediação dessa primeira roda de conversa, a gente tem como convidado o Ricardo Lima. Eu vou ler aqui a biografia dele, Ricardo é doutor em antropologia, professor do Instituto de Artes e do Programa de Pós-Graduação em Artes e coordenador de projetos estratégicos de cultura e articulação popular da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. É um pesquisador de cultura e autor de diversos livros e artigos sobre artesanato e artes populares. Então ele vai conduzir a gente nessa conversa, nesse diálogo com os nossos primeiros convidados. Obrigada, Renato. Obrigada, gente. É isso. Deixa eu ver. Alô? Tá? Tá, estão me ouvindo? Bem, boa tarde para todos aqui. Tudo isso que vocês viram até agora não passou de uma encenação nossa, tá? Para vocês se sentirem incorporados a um programa do Serginho Groisman, tá? Para que todos vejam o que é a produção de bastidores. Enfim, eu quero primeiro agradecer a Artsol pelo convite de estar aqui, ao mesmo tempo parabenizando a Artsol por essa realização fantástica de reunir esses 20 atores sociais da arte popular brasileira. Agradecer em segundo lugar, de antemão, aos nossos artistas, pela sensibilidade de existirem. Em primeiro lugar, de existirem e poderem fazer tudo isso que fazem, que nos dão tanto orgulho no Brasil. Eu quero apresentá-los a vocês, mestre Cornélio, do Piauí. É uma pessoa fantástica. Nós temos no site da Artsol uma biografia de cada um dos artistas que estão participando dessa mostra aqui. Eu não vou descrever aqui a biografia de cada um, mas quem tiver interesse pode ver no próprio site, dados mais concretos sobre a história de vida, sobre a carreira dessas pessoas aqui presentes. Depois o João, que é um piauiense escondido lá em Maranhão. Ele é sério assim, mas ele é uma pessoa do bem para conversar com todos nós, tá? O Flor, também conhecido como Flor de Barro, vem junto com a dona Letícia e muito nos honra, porque fazem parte de uma tradição incrível, que é a de um grande artista de Cachoeira, na Bahia, que é o Tamba, uma pessoa já falecida que deixou uma obra impressionante para a arte popular brasileira, uma obra que fala de raízes, fala das tradições negras nesse país, e que me dá uma alegria extrema de estar aqui ao lado dessas duas pessoas, que prosseguem com essa obra inicialmente feita pelo Tamba, depois pelo sobrinho dele, o Pedro, pessoas que já se encantaram, mas que deixam todo o seu encanto no prosseguimento dos dois. Do meu outro lado tem o Jim, de Juazeiro do Norte, no Ceará, um grande escultor dessa
desse celeiro de escultores que é Juazeiro do Norte. É uma coisa impressionante a capacidade de produção desse município em termos de arte popular, e quem não conhece, eu convido a ir urgentemente até lá e sair de lá tão impressionado quanto eu saio toda vez que eu vou lá. Alex, né? E o Mário, pai dele, Mário Teles, né? Da estirpe do GTO, Geraldo Teles de Oliveira, de Divinópolis, em Minas Gerais, né? Que escrevem, essa família por si só escreve um capítulo inteiro da história da arte popular desse país. Mais do que isso, eu diria da arte brasileira como um todo. Enfim, é esse grupo que eu estou aqui no meio deles, sentado, me sentindo assim o máximo, né? Por estar podendo compartilhar dessa hora com vocês, e eu tenho certeza que vocês sairão daqui maravilhados com tudo que eles têm a dizer, porque na verdade eles têm muito a dizer para a gente, né? Tanto na obra que realizam, quanto nas coisas que pensam sobre essa obra de que realizam. Para pensar um pouco, eu selecionei um trechinho de um texto que está divulgado pela própria Artsol quando fala desse evento, e que vai ser assim nossa motivação primeira para pensar sobre esse universo todo do artesanato, de chamado artesanato de tradição, artesanato de raiz e arte popular brasileira em si. O trecho fala o seguinte: artes populares ou artes do povo referem-se às manifestações culturais cujos significados relacionados à forma e à estética são reveladores de intenções e valores daqueles grupos e indivíduos que as produzem, geralmente oriundos das camadas menos favorecidas da sociedade. A incompreensão da pluralidade das produções de fatura popular, peças que não seguem os cânones de uma arte considerada erudita, acabaram levando muitos estudiosos a caracterizá-las como artes espontâneas, como se brotassem do nada à revelia de seus próprios autores. Essa caracterização, né, de um fazer popular como algo desprovido da razão, do pensamento, da formulação, durante muito tempo dominou esse universo da produção, da reflexão sobre arte no Brasil, né? Essa aqui é uma oportunidade para a gente ver como essa coisa toda é uma colocação falsa. Essas pessoas que aqui estão, eles produzem coisas de um fazer magnífico, mas também são resultados de um saber magnífico. São pessoas que pensam sobre si, sobre suas realidades, sobre seu universo, sobre o momento que vivemos nesse país, e isso tudo se reflete em suas artes. Por uma questão de preconceito, né? Durante muito tempo, o próprio mundo acadêmico e a sociedade como um todo achava que pensar sobre a realidade era uma primazia das elites sociais, né, das pessoas da alta sociedade brasileira, que o povo não pensava, né, apenas fazia com suas mãos algo que saía, né, sem explicação outra. Eu tenho certeza que vocês, depois desses bate-papos, da gente ouvir essas pessoas falar de seus processos de produção, de feitura, né, dessa arte toda, entenderão que são pessoas que também pensam, né, que a arte popular é resultado de um fazer manual, mas também é resultado de um processo intelectual de concepção e de feitura sobre o que querem fazer, né? É essa mensagem maior que eu acho que essa mesa de hoje pode trazer para a gente. E eu quero começar de forma descontraída, já falei, o professor já falou, agora vamos fazer um talk, ou um bate-papo, uma roda de conversa,
um conversê, né? Ou qualquer outro nome que a gente queira dar a isso, uns termos mais chiques, outros mais populares, uns mais impostados, outros mais descontraídos, porque eu quero que aconteça aqui hoje com a gente, né? Que a gente converse, que a gente jogue conversa fora. A gente já ouviu essa expressão, né? Vamos jogar um pouco de conversa fora, vamos falar, né, livremente, porque é desse modo que as coisas também são muito comunicadas no país. E eu queria começar pedindo à dona Letícia, né, como a princesa do nosso grupo aqui, então ela tem o direito da fala primeira, né, dona Letícia? Que conte pra gente um pouquinho da sua vida, como é que a senhora começou a fazer, a senhora era parenta do Tamba, não era, aprendeu com ele, não aprendeu? Conta um pouco para essas pessoas o que foi a vida, que é a vida da senhora. Boa tarde, sou Letícia, represento a família Santos, aprendi com Pedro Jesus Santo, eu ensinei, aí depois de eu ensinei a meus meninos, ensinei a meus meninos, aprendeu comigo. Agora minha netinha estava também, estou ensinando, já aprendeu também. E é isso. Quem dona Letícia? Eu ensinei a minha neta. Sua neta? Qual é o nome dela? Vitória. Vitória tem 9 anos. Vitória fez 2 sereias, já vendeu também lá na rodada de negócio de Salvador. E é isso aí. E a senhora aprendeu com que idade? Eu aprendi com 10 anos. Aprendi com 10 anos. Aprendeu com Pedro, que era o filho do Tamba. E o Pedro é o que da senhora? Falecido marido. Marido. A senhora aprendeu com ele? Com ele. Com 10 anos, Foi. dona Letícia, conta isso pra gente. E foi quando começou a aprender criança, que se apaixonou? Ela era criança, eu era também, a gente fazia junto. Aí eu via ele fazer e aprendi a fazer com ele também. E depois se casaram? Depois casaram. Depois eu fui ensinando. Foi um amor do barro, então? A filha também, a minha filha aprendeu comigo, os filhos. Agora todo mundo sabe fazer. E o Flor? Ensinou pro Flor ou ele que aprendeu? Passa aí pro Flor. Comigo. O Flor aprendeu comigo. Fala aí, Flor, pega o microfone. Boa tarde, gente. Eu sou o Florisvaldo Ribeiro, conhecido como Flor do Barro, porque eu faço peças de barro, que eu aprendi com manhã e com meu pai. Manhã disse que eu aprendi com 5 anos de idade. Foi 5 anos de idade, aí eu com 10 anos eu fui aprimorando e aí eu tinha como uma brincadeira que depois com o passar do tempo eu fui levando a sério e virou uma profissão, porque meu pai ficava falando quando eu estava crescendo que eu estava fazendo bem feito, melhor do que ele, mas eu não estava fazendo melhor, eu estava fazendo diferente, porque eu comecei a assistir, quando eu era criança, com 8 anos, eu assistia o seriado da TV, revista em quadrinho e tudo mais. Aí via o Hulk, aquele personagem do Hulk, o Super-Homem, e aí colocava aquela volumetria dos heróis, o músculo tudo no figurado, nas figuras de barro. Aí meu pai dizia que eu estava fazendo melhor do que ele, que o aluno estava melhor do que o professor. Mas eu não estava melhor, que eu estava fazendo, eu estava querendo modificar. Aí nessa modificação eu fiquei nessa de viciar assim, colocar músculo nos personagens, que nem os personagens de revista em quadrinho e que eu via na TV, nos filmes de ação e tudo mais. Aí depois, quando eu fui crescendo, eu
eu vi que eu tinha que voltar às origens, voltar do início e continuar com o legado da família. Tá Aí ótimo. hoje eu faço as duas coisas. Eu faço a minha marca, continuo com a minha marca e sem perder o legado. Tá ótimo. Isso. É interessante essa questão da arte popular, né, que a gente vê como, eu falei nesse texto inicial, da pluralidade, né, de contextos. Com a dona Letícia e o Flor, veio de uma tradição de uma família, né, da grande Salvador, né, de Cachoeira, na Bahia, inicialmente. Hoje eles moram em Feira, estão em Feira de Santana, mas o início dessa tradição se deu com Tamba, né, em Cachoeira, que faz parte de uma família, já podemos dizer, de uma tradição do fazer. São peças feitas em cerâmica, em barro cru, né? Não cozinham, né? Antigamente era barro cru. Barro cru. Hoje vocês já estão cozinhando. Antigamente era barro cru, agora é barro cozido, para ficar mais forte e mais resistente. Mais resistente, para não né? quebrar na viagem. Mas que a temática continua muito a mesma. A gente vai ver agora o João, que participa de um outro mundo quando a gente está falando de arte popular, que é o artista que se faz também no barro, né? Mas que não vem de uma tradição de comunidade ou de família, né? Fala um pouco, João, pra gente, como é que é o seu processo, como é que você aprendeu, o que você faz? Eu vou iniciar do que eu faço, né? De como eu vejo meus trabalhos. E assim, eu os vejo, e eu os vejo como um retrato poético do cotidiano, né? Assim, eu vejo assim, eu escrevo sobre o cotidiano, eu falo sobre o cotidiano, e falo por meio das formas, por meio dos traços, por meio da composição, e falo por meio do barro, né? Eu acho que, assim, eu vejo no barro um instrumento, assim, lido com ele, convivo com ele, vejo ele como um instrumento muito próximo daquilo que eu procuro desenvolver. Acho que tem afinidade, sabe? Tem fragilidade, o ser humano tem fragilidade. Então é assim, é esse alinhamento. E eu procuro ver, não é? Procuro ver e fazer com que as pessoas também vejam. O meu olhar, eu construo o meu olhar, a minha visão, e acho assim primoroso quando alguém consegue rastrear o meu olhar, não é? Ver como eu vi, porque assim, não é uma tarefa muito fácil a gente perceber o que geralmente é imperceptível. Por exemplo, os momentos menos perceptíveis do cotidiano. Então eu acho que as obras, elas conseguem fazer essa conexão, sabe? Despertar sentimentos. E eu iniciei esse trabalho, né, falando aqui sobre o início. A princípio eu lidava com as telas. Iniciei pintando, descobri as cores, a tinta a óleo. E um universo totalmente diferente do que eu faço agora, né? Tive que me desfazer. Eu falo assim, me desfazer, porque eu não tive mais contato com a pintura depois que me apropriei do fazer escultórico, né? Da modelagem. Mas eu procuro resgatar um pouco da minha experiência na pintura. Eu acho que vivo um pouco dessa experiência construindo, modelando. Então eu iniciei pintando e, assim, como falando aqui do local onde eu moro, é Timon, né? Eu nasci em Teresina, sou piauiense, mas desde criança moro em Timon.
Timon é uma cidade que faz fronteira com a capital do Piauí, Teresina. E lá existe essa facilidade do contato com a argila, né? Então, nessa brincadeira de meninos, de adolescentes, eu tive contato com a argila, mas bem antes disso, os meus primos que viviam no interior, eles trabalhavam fazendo aqueles tijolos rústicos, né? Aquele tijolo, cavando aqueles buracos e criando jacaré, tudo. Então já vem desde menino essa aproximação com a argila. Então lá na minha localidade, entrando em contato com a argila, eu desenvolvi um busto e achei interessante o busto, me despertou o busto. Então a obra me despertou, não é? O fazer me despertou. E eu levei esse trabalho para o Nonato Oliveira, um artista plástico, né, conhecido internacionalmente. E nessa época ele construiu lá um ateliê e me convidou para a gente trabalhar junto, né? Ele pintando e eu modelando. E assim se deu início ao meu processo, ao meu trabalho, a minha estrada até agora, né? Assim. Mas você então não vem de uma tradição de uma família que faz cerâmica, não, nem de uma comunidade que faça figuras humanas fazendo tijolos. Não, porque eu venho mesmo do natural, assim como meus trabalhos são, eu venho do natural, eu venho de observar a natureza. Assim, na época em que eu procurava entender as cores, as formas, as sombras, né, para lidar com a pintura, então daí se gerou o conhecimento e o envolvimento com a arte. Tá ótimo. Né? Tá. Ok. Mestre Cornélio, que vem de uma outra tradição, né? Eu me chamo José Cornélio de Abreu, eu sou filho de carpinteiro, né? Cornélio, aproxima um pouquinho mais. Eu sou filho de carpinteiro e, na verdade, também não tinha nenhum vínculo realmente com as esculturas, né? Porque eu, na verdade, comecei a fazer escultura até mesmo por uma questão de necessidade, né? A gente tem uma família muito humilde na época, né? E que eu ainda jovem sonhava em ser jogador de futebol. Então eu ainda vim em São Paulo em 71, eu tinha 15 anos, estive aí pelo São José dos Campos, aí tentei fazer um teste de dente de leite no São José, e aí depois acharam que eu era bom, queriam alguém que faz muitos anos, né? Alguém que me trazer para a Portuguesa. Meu pai foi assim, não, meu filho, volta para o Piauí, que esse lugar não tem nada a ver com ele. E aí meu pai me levou de volta para Piauí, e lá eu fiquei assim meio um pouco ansioso, porque eu ainda era garoto, não sabia que rumo eu ia tomar, não é? Estudava, mas muito pouco e com muita preguiça, na verdade. Eu não quis estudar, porque a gente que nasce malandro nunca vai fazer parte de um colégio, né? Então eu estudei, fiz até o ensino médio, quase eu vou mais longe, mas achei que o negócio era ruim para mim. Então surgiu uma oportunidade muito grande com relação o padre da minha cidade, do meu povoado, né, do Parque Piauí onde eu moro. Ele era um padre italiano e aí ele gostava muito de mim. Eu passei a fazer parte de um clube de jovens, então a gente ia fazer a capela. Começamos a pedir garrafa, todas o bairro pobre, né? E lá conseguimos construir essa capela, da qual meu pai fez o teto, que era marceneiro, de graça, eu ajudando. E depois, quando terminou, o padre disse: você vai fazer o Cristo da igreja. Mas como, padre? Isso eu nunca fiz. Ele disse: você é talentoso, você vai fazer sim. Tudo bem. Onde foi isso? Isso foi em 73, em Teresina, lá no bairro que eu moro, no Parque Piauí. Aí o que aconteceu? Aí ele foi um dia, lá em casa a gente dormia na rede, na sala, né? E ele acordava muito cedo, o padre. Quando foi um dia, ele chegou lá na minha casa 5 horas da manhã, bateu na porta: acorda, vagabundo. Ele dizia assim, né? E porra, padre, não me deixou dormir, cara. Acorda. Aí eu abri ele com o jornal na mão e disse: tá aqui o homem que vai fazer você o artista.
Estava no jornal um rapaz do Ceará, o Carlos Barroso, muito meu amigo, saudoso, que Deus já tem no bom lugar, né? Já faleceu. E ele era um cara completo. Era bonito como eu, um cara assim, corcundo, né? Era um cara, ele era muito bonitão assim, era corcundo e tal. Então ele me chamava de meu filho. Aí o que acontece? Aí o padre foi e disse, olha, agora nós não temos dinheiro para comprar matéria-prima. E aí nós fomos lá no Castelinho, aonde a gente fazia realmente os retiros, né? E achamos um galho de cajueiro com o formato do Cristo. E aí o que aconteceu? A gente foi e levamos essa peça lá para minha casa. E lá o Carlos B disse, olha, Cornélio, você vai me ajudar porque eu estou com hepatite, estou muito doente. Não consigo realmente fazer nada. Você vai ter que me ajudar mesmo. E aí eu já tinha o manuseio de trabalhar com meu pai, de trabalhar com enxode, do formão, né? Vamos ver, né? Isso é uma coisa que eu não gosto, mas fazer o Cristo é um negócio chato, mas eu vou. E aí terminou, nós fizemos o Cristo, e o Cristo tinha um braço aleijado, porque na época o cajueiro tinha um galho assim, que deu um braço, e o outro nós botamos normal. Eu digo, padre, agora vamos cortar o braço para enfiar um normal, porque vai ficar feio. Ele disse, não, ninguém sabe quando o Cristo nasceu da cruz. Ele desceu todo quebrado, todo maltratado, então por que eu vou mandar cortar o braço? Não, ele vai ficar assim mesmo. Aí o que aconteceu? Montamos o Cristo em pedaços de ferro, né? Naquela mão de força, né? E aí o que houve? A gente, daí começou realmente a minha vida. Fizemos o Cristo, quando terminou, o Carlos olhou para mim e disse, bem que o padre disse, você tem talento. Conversa, rapaz. Tem, você não é fraco não. Eu disse, olha, eu estou fazendo uma pietá, porque ele tinha acabado de estar mesmo com uma pobreza infeliz, que é mal de cearense, né? E tal. Aí o que ele fez? Ele comia rapadura também igual você. Aí o que acontece, né? Aí Carlos B foi e disse, você vai me ajudar a fazer ele tinha chegado da França há mais de ano, né? E falava francês. Vamos fazer uma pietá. Quer dizer, eu sabendo que diabo era isso, tá me xingando, né? Aí ele disse, não, rapaz, vamos fazer. Chegou lá, na nossa língua é a piedade, né? Aí, quando terminamos essa piedade na casa de um médico muito famoso na minha cidade, doutor Gerson Mourão. E aí ele disse, você é o cara. Não, cara, eu não... Aí meu pai me dava pressão todo dia. Sai dessa profissão, Teresina não tem campo para isso, você vai morrer de fome. Eu estou te avisando, vai estudar, cara. Isso aí não tem nada a ver contigo. E eu, todo dia o papai me encheu o saco. Eu todo dia eu pegava minha bicicleta, que era uma bicicleta, parecia uma limusine de luxo. Eu ia nela todo dia pro centro. E aí ajudava o Carlos. Aí de tanto papai me encheu o saco, quando foi um dia eu me zanguei, peguei todas as talhas que eu já tinha feito, estava tomando gosto, né? Botei tudo lá no chão, hoje eu não faço mais essa porcaria. Passei 2 dias sem aparecer. Aí o Carlos Barroso vai, sente minha falta, vai bater lá. Antes de ele ir lá em casa, foi lá na casa do pai. Sabia que o pai tinha acesso a meu pai fazia aquela palestra dos Vicentinos, né? Aí tudo bem, o padre veio, chegou e disse, o que é, Cornélio, não quer mais ir trabalhar? Ele disse, não, rapaz, papai está só implicando, eu acho que eu vou estudar mesmo, vou seguir outra vida, que essa vida aqui, né, o papai me disse que Teresina não tem campo, é muito ruim, e eu também não sei fazer nada, estou começando, eu sei lá para onde é que eu vou. Aí o padre disse, olha, Martim, deixa teu filho continuar, até porque teu filho já disse, pelo jeito, não quer estudar. Ele precisa de uma profissão, e ele é um cara talentoso, é um artista e tanto. Eu já vejo isso na cara dele. Ele vai ficar tão famoso que ele vai conhecer o meu país através dessa arte. Conversa, padre, era para me iludir, né? Não, conversa, padre. Lá vai eu voltando a trabalhar com o Carlos Barroso de novo. Aí eu voltei, trabalhei mais uns 2 meses, ele me botou numa alvelaria para fazer aqueles arabescos, você fazer tudo de arabesco, rococó, aquele negócio de colonial, né? Eu aprendi tudo com ele, porque ele era bom mesmo isso daí. Aí o que acontece? 2 meses depois, lá o cara da galeria, da oficina lá disse, rapaz, o salário que você está ganhando 750 cruzeiros, é muito dinheiro. Eu vou lhe pagar pela produção. Ah, pois está melhor. 15 dias eu fiz 4 vezes mais do que eu ganhava. Aí o homem se zangou. Não vou pagar não. Não, então é o seguinte, junta a minha ferramenta e eu vou me embora. Aí eu volto, chego no meio do caminho, na bicicleta, eu digo agora... Aí eu pensando, agora o que eu vou fazer da minha vida se eu não sei fazer nada?
já estou me acostumando com esse negócio, entendeu? Aí, lá no meu bairro, tinha acabado de construir um colégio por nome Lourival Parente. Tinham derrubado um pau muito grande de framboã, bem na frente do colégio, aquela tora bonita. Eu gozado, eu nunca tinha visto nada de São Francisco, carranca, né? Mas aí eu usava como fazer um objeto decorativo. Levei essa carranca, fiz uma cabeça de uma jaraguaia, que eu tinha muito contato com o reisado, né? Aí fiz uma cabeça de uma jaraguaia e tal, eu botei um pedestral e no pedestral eu coloquei uma gamela servindo para fazer plantio de plantas. Podia até no jardim se acabar logo, é só em chuva. Mas tudo bem, levei no centro artesanal. Cheguei lá, a dona Tereza, a diretora, falou, disse, aqui não fica com isso, a gente não compra. Mas a dona Tereza e tal, disse que compra tudo aqui, disse, não. Aqui nós já compramos aqui, o artesão filiado aqui é Expedito, Dezinha, Dimar, Manuel Martins, como é que chama o outro lá, Seu Cícero. Tinha uma reca boa, né, que já era pessoa boa, profissional, então essas pessoas não podiam sair fora do pare, né? Aí tudo bem, aí ele foi e disse, olha, não vou ficar. Agora, se você quiser deixar em consignação... Fica, né? Aí eu digo, fica, que eu não tenho mesmo onde botar essa porcaria. Aí botei lá, né? Botei lá. Isso foi uma quinta-feira, quando foi na segunda-feira, lá não tinha telefone, não tinha nada. Quinta-feira, na segunda-feira chegou a Kombi lá em casa. Oxe, o que essa Kombi faz aqui? O cara só eu vim lhe buscar. A dona Tereza mandou lhe chamar. Ah, tudo bem. Aí eu disse, né? Cheguei lá, ela disse, olha, Cornélio, vendi a sua peça. 300 mil cruzeiros. Ah, é dia demais, que coisa boa, que beleza, mas tem uma coisa melhor para você. A Floriza, que era a mulher do governador Alberto Silva, quer que você faça outra para ela. Ah, bacana. Aí eu digo, agora sim. Aí eu fui, fiz e trouxe. No recebimento, a dona Tereza disse, agora tem uma surpresa para você boa. O que é, dona Tereza? A partir de hoje, você é filiado ao Centro Artesanal. Vamos comprar todas as suas peças. Porque lá não era ação social. Então eles compravam as obras e botavam, assim, tinha retorno, né? Botava a loja na loja sem fim lucrativo, vendiam e dava a volta e recomprava de novo. Né? Tá ótimo. Era. Então era uma beleza. E aí eu entrei nisso e aí... E chegou até aqui. Né? A gente continua daqui a pouco. Tá achando a conversa muito? Mas se eu perder o time da minha conversa, aí se eu perder não tem mais conversa, eu tô avisando. Não cheguei no... Eu nem cheguei no padre. Nem cheguei no padre. Esse cara aí, sinceramente, aí vai uma entrevista muito difícil, né? Tá ó, eu não dou entrevista pra televisão lá no meu estado. Eles vão lá e dizem, não. Porque você não deixa eu falar e quando eu falo você corta. Então eu não vou falar. Aí eles se zangam. Vocês imaginam a minha situação aqui. Não, eles se zangam. Olha, a gente tinha um cara lá no Piauí, chama Mão Santa, né? O governador, repórter a raiva dele, que ele começa a pegar no microfone, não soltava mais. Não soltava mais. Você tá parecendo Mão Santa Isso, agora. vai. Então parou. Olha aí, pessoal, a história eu continuando. Quando eu vim, a história de novo. A gente já volta você de novo. Não acabou aqui agora, não. É só Tchau, deixar gente. o Mário falar um pouco. Né? É o primeiro capítulo, tá bom, gente. Tem Esse foi o primeiro capítulo. É só amarrar dizendo que o Cornélio faz parte de uma tradição grande, né, que são dos chamados santeiros do Piauí, né, que todos trabalham com madeira e numa expressão enorme ali em Teresina, Parnaíba, é verdade. Eu não tive Pedro II. Eu não tive a escola e formei muita gente, né? Fiz muita gente. Tá certo. Verdade. Né? Tá certo. Aí a gente volta para falar um pouquinho pois mais tá bom, aí então. com Vou dar você. ali para o meu amigo cearense, senão ele não falou nada. Né? Deixa eu passar. Deixa eu passar pro Mário primeiro. Toma aí o meu, vai. Tu tá doido por isso aqui? Tirar o microfone. Tu não tava falando, senão... queria falar. Senão eu perco minha função aqui. O Mário Alex, como eu disse, então, vem de Divinópolis, né, Minas, nossos mineiros aqui presentes, e de uma tradição que começa com o GTO, Geraldo Teles de Oliveira, que é um dos grandes artistas reconhecidos no país. Eu queria que o Mário falasse um pouquinho disso, da relação, o Alex também, da relação familiar dos outros todos, que Divinópolis acabou sendo também um grande centro de referência quando a gente fala de escultura popular no país, né? Conta pra gente um pouquinho disso, Mário. Eu fico muito grato, muito agradecido pela essa entrevista valiosa, não só para nós, como todos os artistas
representante aqui e representante nas exposições. Eu sou filho de GTO. GTO nasceu, criou as suas artes no Hospital São João de Deus. Quando era rondante, era vigia. Geraldo Correia foi lá em casa. Eu estava com o pai lá no fundo do quintal. Então, ele ficou sabendo que o pai era guarda-vigia, convidou o pai para trabalhar lá. O pai aceitou, porque o pai estava desempregado. 4 netos dentro de casa para tratar. E uma vida meio apertada. Então, o pai, nos intervalos, o pai começava a fazer aquele trabalhinho de madeira na porta do hospital, que era uma distração e um futuro melhor, que é os trabalhinhos de arte pequena que ele fazia, no qual, de vez em quando, ele saía na rua, vendia a R$5, R$6, até R$7 os trabalhinhos pequenos. O Ney, que era chefe da marcenaria do hospital, falou: seu Geraldo, eu estou vendo o senhor trabalhando uns pedacinhos de madeira, tem uma sobra de madeira da oficina, eu vou dar para o senhor fazer. O pai falou assim: fico muito agradecido. E o pai criou aquela inspiração de fazer o trabalho maior, trabalho mais criativo, porque o artista que é nato, ele começa do pequeno e vai criando de conformidade com os pensamentos e as criatividades, os pensamentos, ele vai fazendo seu trabalho. E o pai, naquela inspiração, porque estava vendendo bem, todo mundo que conhecia o pai gostava dos trabalhos do pai. E o Geraldo Corrêa falou assim: dá um pedaço de madeira melhor para o seu Geraldinho. E pai, Geraldo, chamava ele Geraldinho. Aí falou: ô, seu Geraldo, eu tenho um pedaço de madeira grande ali, quem sabe o senhor faz um trabalhinho maior? O pai, fico muito agradecido. É que Deus já me deu uma imaginação do que eu vou fazer. E começou, e pegou o trabalho, contou para minha mãe, assim, minha mãe chama Maria Quirina de Oliveira, está através de crioula. Então, a mãe foi na igreja de São Bom Jesus, rezou para São Bom Jesus abençoar o pai no trabalho e nós todos no trabalho. Porque nesta data, vou entrar comigo. Eu fiz concurso comecei a fazer concurso para detetive, uma semana, fiz concurso na malária, passei, em janeiro de 66 mandaram me chamar. Meu pai, nessa época, a minha mãe falou: ô Geraldo, eu rezei para o São Bom Jesus para te dar uma força. E o pai, a primeira pecinha maior que o pai fez, ele aqui deve saber, foi a Igrejinha do Sonho. O sonho na arte, o sonho na criatividade e sonho na vontade de viver e dar conforto para a família, conforme deu para nós todos depois de velho. E eu, como fui conhecido de todos, porque eu tocava na barraquinha, tocava no baile, tocava no salão paroquial lá da igreja. O povo fala assim: ô, Márcio, você tem muito dom para desenho, para pintura. Você está ajudando seu pai agora também a vazar os trabalhos. É uma graça muito grande que Deus te deu. Eu falei assim: eu estou pronto para ajudar o pai em tudo. Então o Heraldo Alvim, talvez você já viu falar. O pai saía com o carrinho lá embaixo na Magalhães Pinto. Todo mundo que olhava: ô, seu Geraldinho, mas que pecinha bonitinha. Que pecinha bonita o senhor fez. O pai fazia aquelas peças com o povo convidando, o povo recebendo o povo, né? Então, todo mundo gostava. Aí o Heraldo Alvim contou para o Aristides Salgado. O Aristides foi lá em casa, gostou do pai, porque das peças dele e da simplicidade, da humildade do meu pai. Você chegou a conhecer ele? Não. Meu pai, naquela tristeza, o Aristides chegou com o Saulo de Oliveira, que foi dono da Galeria Guiar. Ele gostou demais do trabalho, da criatividade, do talento do pai. E falou: só, seu Geraldo,
Gostei do senhor, do trabalho. Quem sabe nós agendamos uma exposição de arte lá na minha galeria, da Galeria Guinhar. O pai, não, se for aceito o meu trabalho, eu fico muito agradecido ao senhor e o doutor Stide, que foi prefeito lá, que me está dando esse apoio, reconhecendo o meu trabalho, o meu conhecimento artístico. Porque o pai começou sem nada, sem olhar ninguém, sem ninguém dar instrução para o pai. Porque o pai foi uma pessoa humilde, nem de sair para em galeria, em exposição. O pai nunca chegou aí. O pai aceitou a abertura da exposição e falou: ó, seu Geraldo, de hoje em dia o senhor não vai poder vender nenhuma peça. Eu sei que o senhor está saindo vender as pecinhas do senhor para ajudar na despesa do senhor. É uma despesinha apertada. Tem um filho do senhor que está trabalhando na malária e vai ficar ausente. Quem que vai ajudar o senhor aí a adiantar as peças de arte? Porque o pai precisar de 20 peças de arte para abrir uma exposição na Galeria Guinhar, lá em Belo Horizonte. O pai, não, para Deus tudo dá jeito. O pai tinha um jeitinho de fazer assim com o dedo, para tudo é um jeito. Ô Mário, você é muito talentoso, você pinta, você desenha. Quem sabe você dá uma ajuda ao seu pai no avasamento e no acabamento das peças do seu pai para adiantar. Você não, com muito prazer. Eu trabalhava lá perto de casa ainda e toda folga, de sábado, de domingo, eu estava adiantando as peças. E o pai muito satisfeito, muito alegre, começou a fazer umas peças grandes. Tem foto do pai trabalhando no fundo do quintal, até eu também ajudando. Minha mãe ajudava a vazar as peças. Então, agendou a abertura. Desculpa. Mário, não, toma uma água. Toma uma água. Eu completar só uma coisa. Tá ligado, né? Pronto. O GTO, ele é uma figura importante, eu vou reproduzir isso também. Ele faz parte da primeira publicação que a gente teve no Brasil, de 1976, feito pela Lélia Coelho Frota, um livro chamado Mito Poética de 9 artistas brasileiros. É um livro assim, estrutural para quem quer entender essa história da arte popular, que é a primeira obra onde é o próprio artista que narra a sua história. Foi a primeira vez que o próprio artista falou, né? Igual o Mário está falando aqui agora. O que a gente pode achar muito surpreendente ou estranho, né? Bizarro, mas até então era sempre o historiador da arte que narrava na sua perspectiva, no seu discurso sobre a arte popular, sobre a obra de cada um desses artistas. E a Lélia introduz essa nova postura, que é dar voz ao próprio artista e ele explicar as suas obras. Essa obra, se vocês, é uma obra esgotada, mas que vocês encontram ainda na estante virtual, esses Mito Poética de 9 artistas brasileiros, de Lélia Coelho Frota. Né? E ali está o GTO, o Benedito de Olinda, a Madalena Reimbold, vários, são 9 artistas falando, narrando sobre sua obra. Então eu vou dar prosseguimento. Então, nesse convite que o Salve fez, agendou a abertura da exposição e foi o pai, o doutor Stide, o Udes, que é a cunhada dele, para dar uma entrevista numa sexta-feira lá na Galeria Guinhar. Na saída lá de Itaúna, perto de Azurita, onde tem um morro esbarrancado assim, ó, o carro tombou, encapotou, o pai quebrou uns 2 ossos na costela, foi internado no hospital lá em Itaúna. A minha mãe, que é muito devota de São Bom Jesus, falou assim, Mário do céu, aconteceu alguma coisa com seu pai, porque é 11 horas, 10 horas da noite, é para ele estar em casa. Depois você me fala. Quando foi 5h30 da manhã, o doutor Stite chega lá, até machucado.
o Udes estava no hospital, que é o cunhado dele. Aí falou assim, ó, Dona Maria, aconteceu um acidentezinho, mas só não preocupa não, o senhor Geraldo está lá no hospital em Itaúna, só não precisa se preocupar não, nós estamos dando toda assistência para ele. E falou assim, agora o senhor Geraldo está internado. O São Mário, que é que ajudava ele, o filho, vai ter que ir lá em Belo Horizonte na abertura para representar a GTO, porque ele não estava ausente. Eu, como era assessor dele, eu ajudava ele em tudo, só pensar na despesa, em tudo. Aí comprei um terno para dar uma aparênciazinha boa. Quando chega lá na abertura, que é tanto de marchand, representante de galeria, aqueles caras que queria conhecer a vida do pai do GTO. Quando chega lá, todo mundo, que eu fui dar uma entrevista, né? Graças a Deus eu tive um argumentozinho bom. Então, todo mundo, eu achava que GTO era um artista idoso simples, humilde. Eu estou vendo aqui um GTOzinho. Eu falei, não, porque esse foi assessor dele, houve um acidente com o GTO, ele ficou internado, e eu veio representar o pai dele aqui, um filho distinto, um filho abençoado, que ajuda ele tanto na despesa como nos trabalhos, nas esculturas e nos trabalhos também. Meu pai, a única distração que ele tinha era pescar. Às vezes eu ficava pensando com os netos, tudo em volta dele. A mãe falava assim, ô Mário, dá uma voltinha com seu pai, vai pescar com ele aí para baixo do Zé Rodrigo aí, para ver se vocês pegam uns peixinhos para distrair seu pai. Eu saía com aquela boa vontade, cansado, porque tinha dia que eu trabalhava lá perto de casa ainda. Depois que eu comecei a trabalhar na malária, lá em Maravilha, Esmeralda, Piqui, Papagaio, Martim Campo, Maravilhas, Paineiras, Piquis, depois passei para Formiga, Guapé, Campo Belo, Aguanil, Nepomuceno, Coqueiral, fui subindo para ali assim, depois foi para outro lugar, vamos cortar o assunto. Aí, não, se eu for contar a história minha é longa, então eu vou reduzir um pouco. Então, expusemos as peças, foi aquele sucesso, o pai vendeu as peças tudo. O Salvo de Oliveira falou, sou Geraldo, antes da exposição, o senhor não tem uma geladeira, não tinha nada, um fogão de lenha assim. Eu vou comprar para o senhor uma geladeira, o pai, como é que depois eu pago? Não, nós vamos dar um jeito. Tem as pecinhas do senhor que dá para pagar. Na mesma semana, o Salvo chega com o fogão, o pai ficou naquela alegria. Parece que é entusiasmo de receber um presente assim, né? Vendeu as peças tudo. Como foi no outro ano, agendou Mário e Filho. Quer dizer, GTO e Mário Terra. Pode perguntar a qualquer um só ver se eu estou falando mentira. Vendeu quase tudo. Depois surgiu o Centro de Artesanato Mineiro. Nós fomos convidados a expor, exposição permanente lá. Depois foi vendendo peça, nós fomos adquirindo conhecimento. O artista, se não tiver um conhecimento, uma publicidade, uma divulgação boa, igual nós estamos tendo aqui, que eu fico muito agradecido, que você mesmo sabe, já participei de várias exposições, mesmo doente. O artista tem que ter força de vontade, força de criatividade, força de receber os visitantes, porque tem artista que nem conversar com a pessoa não conversa. Eu mesmo doente ainda converso, sorri, porque eles falam que outras coisas que eu não vou falar, não. E o Alex? Eu vou passar para o Alex aqui. Como é que o Alex entra nisso, Alex? Eu vou reduzir 2 terços. A minha história é um pouco privilegiada a respeito de GTO, de Mário Teles, porque eu venho de um berço artístico de Mário Teles, venho do colo do vô, assisti dentro do meu inconsciente, na mesa de trabalho de GTO e de Mário Teles, assisti ali de perto toda essa criação, de lascas em lascas, o excesso da madeira sendo retirado, as figuras aparecendo. Isso para mim era muito
É fantástico assistir aquilo, como um lúdico de gostar de ver as coisas acontecerem, de ver o esforço de meu avô, de meu pai. Então, a minha curiosidade, a minha paciência, eu sempre fui uma pessoa muito calma, que aos 5 anos de idade eu já tinha uma introdução muito boa já de ler, eu aprendi a ler sozinho, escrever, e sempre gostei muito do porquê das coisas. Então eu gostava de assistir de cima da mesa de GTO, aquilo tudo acontecendo ali perto de mim, aquela fábrica de personagens saindo daquela árvore, e aquela árvore que tanto era um modo de brincar naquela época, porque era um momento onde a gente não tinha brinquedos, e a árvore era, queira ou não, um momento onde eu me distraía, brincava. Então, durante muitos anos eu assistia debaixo das árvores as folhas balançarem, e era o meu sonho subir nelas. Com o tempo passando, de cima das árvores eu comecei a ter uma intimidade maior com esse aspecto esse contato entre o homem e a natureza. E as árvores, elas, através de todo esse processo, me permitiram um dia também introduzi-las também à minha criação. A minha criação que veio das minhas leituras, do meu lado lúdico com as poesias, que sempre foi a minha paixão, as fotografias de Salgado, que eu desde pequeno eu admirava tanto os aspectos onde via sensibilidade, onde eu assistia um pouco ali da vida nua e crua. E então aquilo tudo me fantasiava. Então, com o tempo, me veio a fotografia movimentada, que era o cinema. Então o cinema me deu na cabeça muitas formas aonde o inconsciente trabalhava. Todo aquele sistema que eu assistia desde os meus 2 anos, entre o colo de meu avô, entre o berço de Mário Teles, a gente começa a sentir que ali dentro também existia um Teles. Existia um Teles que, assim como foi GTO, também foi abençoado pelo divino. O meu trabalho sempre foi voltado às coisas que eu vi, às coisas que eu vejo, às coisas que sinto, às coisas que estão em minha volta, entre sons, entre pessoas, entre abraços, entre a paixão pela arte, pela sensibilidade de todo arrancar de cada lasca que sai da madeira. Para mim é uma transformação. É uma transformação aonde eu procuro sempre retribuir com as crianças, porque a criança para mim é sempre um aspecto maior de energia, de força, para que eu possa continuar. Vejo em cada criança, em cada olho de uma criança, a presença do divino. Então, em cada vez que eu vou numa escola, em cada escola pública que eu trabalho, em cada centro de autistas, de crianças com síndrome de Down, ali eu me encontro. Ali eu me encontro como um ser humano, ali eu me encontro como uma criança que está ali naquele momento. E isso me dá força para continuar com a esperança de que um dia uma criança dessa também tenha a ousadia de também ferir a madeira e assim criar a sua própria vida. Então, toda a minha vida é voltada nessa roda da vida, e tenho um orgulho muito grande de fazer parte dessa trindade artística que inicia. E tenho uma gratidão enorme por todas as pessoas que estão dentro dessa roda da vida junto comigo, girando a roda viva de GTO, a roda da vida de Mário Teles. Então, o orgulho é enorme de fazer parte dessa trindade e de ter sido acompanhado durante toda essa minha vida, hoje fazendo 49 anos, mas tenho um orgulho de décadas e décadas e o privilégio de viver junto ao colo de meu avô e ao berço de Mário Teles. Lindo, Alex, lindo.
nesta época das exposições, e devido eu tinha outro trabalho também, o Alex também foi uma pessoa que me inspirou muito pelo seu talento, pela sua criatividade. Ele fazia as peças, aliás, ele riscava as peças, fazia um esboço, fazia, ó pai, remarca essa peça aqui que eu vou fazer, está muito criativo, muito bonito, Alex. Vou remarcar para você, você vaza e faz a peça, você vai ter nome, vai ter conhecimento, conforme meu pai teve nome, teve conhecimento, através de eu ajudar ele, dar apoio, dar tudo. Conforme o Alex é que faz as reportagens, recebe as visitas, porque eu estou trabalhando lá em casa, eu trabalhava no museu, eu, o Alex, meu pai, tinha o Jeff, eu também trabalhava. Então, com o negócio do negócio que estava fazendo lá, de um tombamento lá do Museu GTO, eu passei a trabalhar lá em casa. E quem que vai lá no museu, leva as peças, dá um trato nas peças, para purificar as peças e tudo, e receber visita, entrevista, comentarista nela, que vai lá, pede, e vai lá, leva o pessoal lá, e eu fico lá em casa trabalhando. Eu mesmo, depois de aposentado, depois da minha velhice, eu não parei de trabalhar, trabalho de sábado, de domingo. Fico muito grato quando as pessoas vão lá, os alunos vão lá. Tem as pessoas que convidam para a gente participar de exposição, no qual fui convidado para participar, fico muito agradecido. Porque a pessoa que tem dom pela arte, a pessoa tem que participar. Eu agradeço a Raquel também, uma pessoa extraordinária, que conhece a arte, conhece a cultura e ficou conhecendo um pouquinho da nossa geração. Tá ela lá. Tá ótimo. Agradeço. Obrigado. Você também, foi chefe lá do Museu do Catete, recebi todo mundo muito bem. Eu estive participando duas vezes fiquei uma vez 15 dias, uma vez foi a primeira exposição que o pai participou. Eu, o Aristides Salgado, que era o prefeito, que acompanhou nós, ficamos no hotel. Domingo Diniz, que foi secretário de Cultura de Divinópolis, que faleceu. Então, graças a Deus, o apoio de todas as pessoas que conhecem, que valorizam a arte e a cultura, nato. Porque tem pessoa que estuda a arte, estuda tudo, e não tem um argumento para receber as pessoas e conversar. Eu, graças a Deus, através do meu trabalho, do meus conhecimentos pelos pessoal, pelos lugares que eu trabalhei na malária, apanhei simpatia, apanhei gosto, apanhei admiração por todo e conforme estou apanhando por vocês aqui. Tá ótimo. Vocês desculpem. Tá ótimo. Vamos continuar nossa viagem, né? A gente passou pela Bahia, pelo Maranhão, pelo Piauí, por Minas, para finalmente chegar no Ceará, né, Tim? O Ceará longe. Ceará distante, mas ao mesmo tempo tão próximo da gente, né? Conta um pouco agora de você pra gente, do seu trabalho, do seu aprendizado e das suas transmissões, que eu sei dos seus projetos para frente, né? Boa tarde a todos. Meu nome é Dinho Alves. Tenho 23 anos que faço escultura em madeira. Aprendi a fazer com 13 anos de idade. Eu venho de um grande celeiro de artesãos que é de lá da Chapada do Cariri, Juazeiro do Norte, Ceará. Eu comecei no meu próprio bairro a aprender a fazer escultura, lixando para os artesãos. E participei de uma das maiores associações de artesãos que tem no Brasil, Mestre Nosa. Lá eu trabalhei 19 anos e em 2018 eu busquei fazer meu próprio ateliê, que é uma casa de taipa. E lá eu busco fazer uma escola de arte para... Daí, tá bom aí? Quer sentar aqui no meio? Tá. Desculpa, gente, a interrupção. Então, eu criei meu próprio ateliê junto com o pessoal do meu bairro lá, que é as Três Marias. É um bairro que fica em Juazeiro do Norte.
Hoje eu ensino os adolescentes de 15, 14 anos para dar continuidade e nunca acabar os artistas do Cariri. Certo, mas você diria que o Centro Mestre Nosa é um grande centro que tem dentro de Juazeiro, né? Que foi onde você começou. E dali você saiu para criar, como é que você chama lá o espaço? Então, meu ateliê é a Casa das Três Marias de Arte Popular. O Mestre Nosa eu tenho como uma escola de arte, onde você chega lá e você vai, aprende. Lá é um grande celeiro de artistas, né? Eu acredito que é um museu a céu aberto. Mas hoje eu busco, seguir uma carreira solo e busco mostrar meu próprio trabalho e estilo próprio para a nova geração. E você já está ensinando a um grupo de garotos. Quantos são, Bitinho? Então, hoje eu ensino a 8 crianças pela parte da manhã, porque à tarde eles têm que ir para a escola. E o que eu ensino a eles é a cultura regional do Cariri, que é uma tradição muito forte que tem na nossa região, que é grupo de reisado, Lapinha, os penitentes, banda cabaçal. Isso tudo você vai encontrar na nossa região. E a forma de a gente mostrar a nossa região é no nosso trabalho, para que o povo conheça a nossa região e a cultura regional que tem lá. Certo, tá. Eu tenho uma outra pergunta para vocês. A gente encerra aqui, ó, Marcos está aí, o Ajô. Vamos o quê? Mais uma meia hora? Eu vou fazer uma rodada rápida sobre uma pergunta que eu gostaria sobre uma questão que eu gostaria de vocês falassem. Pode, quem quiser, se pronunciar, que é a questão do valor, né? Eu acho que uma das coisas mais difíceis que existe nesse campo é você dar valor a uma obra, né? Como é que é essa questão do valor para vocês? Eu sei que a gente não pode medir pela matéria-prima ou pelas horas de trabalho que você gasta ali, que tudo que vocês fazem tem um conteúdo muito maior do que isso, que acaba refletindo tudo que a gente ouviu aqui, vocês falarem hoje. Enfim, como é que é para vocês, talvez o Cornélio possa explicar um pouco, e os outros também, como é que vocês definem o valor de uma obra? Né? Mas eu vou cortar depois. Cuidado, eu estou falando. Olha só, com relação à matéria-prima, eu não posso assim falar muito pelos outros artistas, né? Porque existem umas coisas. Olha só, quando eu não acabei de contar minhas histórias para dizer onde eu cheguei, que não deu tempo, né? Mas eu me considero hoje um artista nacional e mundial. Entendeu? Quer dizer, eu sou um cara hoje internacional, graças a Deus. Então veja, eu não me dou o luxo de usar qualquer uma matéria-prima, né? Quer dizer, eu, na verdade, eu compro madeira especializada, né? Realmente é um pouco mais elevante nos valores, né? Mas o artesão trabalha em qualquer matéria-prima. Não quer dizer que uma matéria-prima menos valorizada, não é? Que não é a madeira de lei, não possa se transformar numa obra de arte. Você transforma qualquer matéria-prima de madeira, se for o caso, numa obra de arte. Eu me lembro que, falando aqui um pouquinho do GTO, quando eu cheguei na minha vida, o GTO estava se indo, né? Através do mestre Dezinho. Veja só, o GTO chegou a fazer o trabalho dele em tábua de caixão de pinho. Eu vi isso, entendeu? A matéria-prima muito fácil, porque tinha talvez em qualquer lugar, mas ele não adquiria, que nem o Mário mesmo fala, né? Madeira especializada na época, né? Chegou até alguém ceder um pedaço de madeira para ele para dar uma força maior. Então veja, mas com relação a valores, na verdade o que vale não é a matéria-prima. O que vale é teu trabalho artístico, um trabalho bonito que tu fez, um trabalho criativo. No momento que tu estava inspirado, tu criou uma coisa nova. Eu não tenho nem medo de alguém assim, fulano de tal, quando ele começou ontem e fez um trabalho melhor que você. Eu acho maravilhoso.
Foi um momento do cara que ele se inspirou e fez uma coisa boa. Ele nem sempre vai fazer igual a mim, mas ele fez, o momento dele foi bom. Ele se inspirou e fez uma coisa boa. Então, com relação a valores, eu muitas vezes não posso comparar o dinheiro de uma peça feita na madeira qualquer e o dinheiro feito na madeira que eu faço, entendeu? Então, seria discriminatório, né? Mas eu quero dizer que os valores são baseados no que tu bota na tua arte, não é na matéria-prima. É contanto que eu fui escolhido um ano desse para ir a Brasília, num discurso do meio ambiente. E lá eu fui quase que expulso da sala. Porque foram falar que eu tinha que dar exemplo, porque eu trabalho em madeira especializada. E eu digo sim, mas eu gasto 0,0 de matéria-prima nesse país. Você devia correr lá para o Xingu, aonde saem os contêineres de navio do Pará, entendeu? Contêiner de madeira especializada, mogno, é madeira de primeira qualidade. Vocês alegam que é o selo verde. E eu fiquei zangaram comigo por isso. Mas o selo verde, gente, que estava no auditório que neles aqui, é dólar. O selo verde do governo, do meio ambiente especializado à madeira, é dólar. Entendeu? Você teve o dólar bom no bolso, você adquire a matéria-prima mais primorosa que você possa ter. Entendeu? Eu tenho uma honra de dizer que hoje eu posso comprar um metro cúbico de cedro que custa R$ 7.500. Mas poucos artesãos podem. Qual é o cara que vai comprar? Eu mesmo tenho um amigo que me pediu a madeira agora e eu mando, eu dou, porque eu sei que o cara não pode comprar. Então não, leva. Entendeu? Não vendo, eu dou. Então veja, é muito assim, meio bambo você falar valores, né? Mas eu tenho um valor mais elevado, o menino, o Mário tem outro valor elevado que eu sei, já é um artesão, um artista conhecido, eu tenho o privilégio de ser um artista conhecido, tem um valor mais elevado, mas, quer dizer, o João Borges trabalha em barro, e a matéria-prima do João Borges é mais fácil do que a madeira. Ele vai lá na olaria e se ele for amigo do cara dono, até consegue, né? O cara admira também a arte, mas faz um trabalho tão belíssimo que ele vê pela primeira vez aqui, acho que expor numa exposição dessa, boa, ele teve em outras, mas não como essa, né? E João já vendeu tudo, por quê? Entendeu? Quer dizer, comparando com os outros artistas já de muitas viagens, né? Muitas viagens no barro, ele faz um trabalho muito belo, não adianta valores de valor da matéria-prima. Quando você fala de madeira especializada, você está falando das chamadas madeiras nobres. Justamente. Cedro. Na verdade o nobre é o cedro, para escultura, né? Eu trabalho em amargosa, que é uma madeira duríssima, bom eu faço trabalho para jardim, para qualquer lugar para pegar sol e chuva, né? Eu também faço. E eu trabalho em piquezeiro, e que ninguém trabalha. Eu que sou de raça, eu trabalho. Mas nem meu filho que está ali dentro, que me ajuda, ele não tem coragem. Não, pai, aí eu não vou não. Eu agora mesmo, eu fiz uma peça agora para um cidadão aí de Santa Catarina, né? Em amargosa. Uma madeira duríssima, a ferramenta bate em pina, né? Mas nem por isso o valor também, né? Foi razoável, né? Não passou nada. Fala, Dinho. Então, geralmente o valor da escultura a gente define pela obra-prima, não tem? Geralmente tem um estudo. Eu tiro o valor das minhas obras também por quantidade de dia de trabalho e pelo trabalho que eu vejo nas esculturas que eu faço. Tá entendendo? Eu tento caprichar o máximo possível no acabamento, que é para as pessoas ver realmente aquilo que eu quero passar. Aí uma forma de definir o valor também é isso. Não tem? Você ter um acabamento bom, trabalhar numa madeira que o cliente não vai ter problema, que a madeira não dê bicho. Isso tudo tem um valor em cima do trabalho que o artista faz. Me diz, eu vou pular só para uma coisa que eu queria destacar, uma coisa da fala do Jim, né, ou da história do Jim, que é a participação familiar
nesse processo de confecção. A gente já viu aqui que a Letícia e o Flor são parentes, né, e trabalham numa coisa junto, as peças dele estão ali para podermos admirarmos, né? O Alex e o Mário também são pai e filho. Eu queria perguntar para o Dinho a questão da autoria, porque os outros artistas aqui têm uma obra única que assinam cada um suas peças. O Dinho tem um trabalho e que ele também trabalha com família, né? Com filhos, com mulher. E aí como é que ele vê isso, a questão da autoria, né? Como é que aparece isso dentro da obra dele? Porque me parece que ele segue uma tradição brasileira, né? Que é a autoria coletiva, familiar, acaba embutida na assinatura do chefe, né? Ou do mestre, do artista dessa família que aparece com os nomes. Como é que é isso para você? Como é que se dá isso na sua casa? Sua mulher e seus filhos também participam da sua obra, não é isso? Eu tenho escultura que eu trabalho só, mas também tenho esculturas que eu trabalho com minha família. Minha esposa pinta, meu menino, eu tenho um trabalho que eu desenho e entrego, não é qualquer ferramenta, tem as ferramentas corretas que eu entrego a ele, porque ele só tem 12 anos, mas ele já está começando de novo, não tem? E as minhas meninas, elas ficam na parte da pintura. É uma parte de acabamento. E isso eu vou ensinando a eles desde pequeno, não tem? Para que no futuro ele seja um artista também. Perfeito. Não. Para pegar o meu dinheiro e dividir no meio com o Mário, não tem rumo não, pode ficar aí mesmo, entendeu? Mas foi pior, porque aí eu botei meu filho, ele já tá rapazinho, né? Menino, vai ter 41 anos. Aí já quer dividir mais, ganhar. Ele que quer me dar binguela, né? Trabalho e termina, pai, como é que faz aqui? Sim, menino, me dá meu dinheiro, depois tu recebe. Que história é essa? Para você ver como é a coisa, né? Então, Dinho, cuidado. Você está explorando os meninos dessa idade, quando for mais velho você está lascado, viu? Não está explorando não, Cornélio. Essa é uma das formas eu estou brincando com relação à história do cidadão hoje. A sua família está destruída por um tal de tal de justiça, entendeu? Um tal de, como é que chama? Menor, sei o que, adolescente, que eu não aceito, porque é o seguinte, antigamente eu me criei, como eu te falei, trabalhando com meu pai, lá em cima, uma vez eu mato meu pai, eu era pequeno, meu pai jogava as telhas dessa altura para me aparar, para poder cobrir um teto, ele jogava e eu aparava, aí um dia eu me esqueci, o velho caiu um cinto no olho, né, e eu me esqueci, né. Quando eu olhei, a telha não chegou lá. Aí que eu olho para baixo até ele, vai levantando para jogar outra bicha. Rapaz, caiu igual um bode. Eu matei meu pai, mas graças a Deus ele morreu. Mas foi verdade, isso aqui que eu estou contando não é mentira não. Então veja, hoje você não pode afetar seu pai de menor, se você ajudar e o conselho tutelar souber, vai lá, olha... Está explorando o teu filho, ele tem que estudar. E se o menino não der condição de chegar a se formar, porque é filho de pobre, né? Não sei se aqui tem alguém em oposição, mas graças a Deus que o Lula voltou, né? Porque filho de pobre só consegue uma universidade quando o Lula volta ao governo e fique realmente implementando, né? Eu espero que ele faça muito melhor do que o passado. Então, filho de pobre geralmente rala para poder ajudar o menos o pai e a família. É verdade isso daí, entendeu? Por isso. O trabalho artesanal infantil, quando ele é praticado no âmbito doméstico, familiar, não é problema legal. Tá? E é assim que a maioria daqui, né, começou, aprendeu. Por volta de seus 10, 12 anos, a lei protege que o teu filho, o teu neto possa aprender com você, né, desde que nesse universo de produção familiar. Não, mas desde esse universo que ele também estude, né? Realmente isso aí E sem deixar de lado a escola.
E aí é o problema, a gente entra, na verdade não faz mais o papel de pai, isso. Entendeu? No meu estado tem muito disso, é muito difícil, é complicado, complicado. Nós temos mais um... Você quer falar? Na realidade, isso aí tem tudo a ver com minha história, porque eu comecei muito novo. Com 6 anos eu ia para a Lira Nordestina, que meu avô trabalhava lá na Lira, que é uma das mais antigas tipologia de tipografia de xilogravura, né? Eu ia para lá com 6 anos de idade para ajudar ele. Hoje em dia, se uma criança for com 6 anos para ajudar um avô ou um pai, já é discriminado, né? Mas isso aí eu vejo de outra forma. Eu tento passar para ele cultura e tradição regional, não tem? Eu quero abrir para se alguém tiver alguma pergunta, que a gente ainda tem uns minutinhos. Sem falar... Outro agora, o mestre Expedito e o mestre Dezinho não deixaram ninguém o legado para seguir. Então eu também sou ao contrário desse tipo de coisa, né? Eu sou a favor que a família trabalhe. Porque o Expedito dizia para mim: olha, Cornélio, eu não quero a vida do meu filho que eu tenho de artesão. Mas Expedito, você é um cara famoso, se você bem, não quero não. Essa vida é muito ralada, entendeu? Então, resultado, realmente, graças a Deus, ele conseguiu. Outra educação física, uma filha é pedagoga, né? E aí, mas ele morreu, agora tá aí a dona Raimunda, né? Sem ter nenhuma pessoa para continuar o trabalho da qual ela vivia sobre o trabalho dele, mestre Expedito, que era carne e unha com ela. Resultado, ela tá sentindo falta. Eu, se eu vier morrer, minha mulher não vai sentir, porque o meu filho é um artesão de... Entendeu? Então veja só, a minha mulher já vai ficar mais dizendo assim: não, eu tenho meu filho, Cornélio morreu, mas eu tenho meu filho. Então veja, a dona Raimunda está fora do artesanato brasileiro, onde ela era uma pessoa diretamente ligada junto a seu marido, agora não tem. Entendeu? Porque ele não deixou ninguém, ficou muito difícil isso daí. Realmente eu gosto do Dinho nessa história, muitas vezes eu brinco, né? Mas é brincadeira. Mas o Dinho está certo, mas com relação à justiça também é verdade. Se perceberem, não fazem nada, mas vai lá e dá uma pressão nele. PPP, o menino tem que estar na aula, quem está no colégio, porque geralmente o papai dizia que eu nasci inteligente nato. Entendeu? Eu não precisei muito de estudar para mim saber o que está certo e o que está errado. E com essa onda eu fui ao mundo. Entendeu? Um dia eu me mandaram para a Itália, eu fui dentro do avião me perguntando: meu Deus, o que eu fiz na vida? Eu não aprendi nada. O que me está me trazendo para essa loucura, né? Se essa porra cair aqui, eu morri de graça. Então era muito difícil para mim, sabe? Então é o seguinte, o artesão, ele para se tornar nato, praticamente ele vem da pessoas que não quer estudar, que não quer nada, mas ele já nasceu com a inteligência dele. Muito, muito, muito difícil, né? Entendeu? Tá bom. Ó, o Flor tá me pedindo aqui o microfone, que ele quer falar ainda alguma coisa. Fala, Flor. É porque eu tava falando... Tá saindo, né? Graças a Deus. É porque eu estava falando sobre como eu comecei, como foi a minha infância e como eu aprendi com meus antepassados. E que eu aprendi a fazer o que eles faziam e também eu fui renovando com a iconografia que eu via no Exército Animado e que aí eu ia fugir da minha missão, que era passar para o mundo a minha história, a história do meu povo, falar da cultura afro-brasileira e tudo isso. Aí quando eu fui crescendo, eu fui entendendo com a ajuda do meu pensamento e a ajuda de uns colaboradores, como o design Rodrigo, o Sebrae que me deu muita força, muito apoio. E fez eu entender um bocado de coisa. Porque eu estava aqui com a missão assim, de mostrar a arte para o mundo e contar uma história através da arte. E voltando àquela pergunta que você falou sobre valores.
eu também aprendi também com o Sebrae e com o design. E que valor e preço é diferente. Valor, não, vou falar de preço primeiro. Preço é o orçamento que você faz, a soma do tempo e material que você gastou com a produção da arte. E valor é a história que você conta naquela arte. É isso, a diferença é isso, que eu aprendi com o Sebrae e com design, que me ensinaram num curso de design, uma oficina que eles tiveram. Primeiro o Sebrae e um CESOL. Então foi assim que eu me fortaleci como artista. É porque aí não grava. A questão é a gravação para quem está nos ouvindo. Deixa eu te dar. Está saindo baixo? Está saindo baixo? Boa tarde, pessoal. Eu sou Túlio. Boa tarde. Primeiro eu quero parabenizar a Artsol, por esse projeto incrível. Eu acho que a gente está vivendo um movimento muito interessante da arte popular brasileira, que não é só mostrar a peça, mostrar quem faz. E ver todos os mestres e seus discípulos aqui é uma coisa espetacular. É muito interessante o que o Flor falou sobre essa questão da precificação, sobre o preço e sobre o valor. Às vezes o valor perceptível, o valor do que se enxerga, independe da materialidade, porque o barro a gente encontra na natureza com muito mais simplicidade, apesar que quando a gente está nos grandes centros a gente tem que pagar pelo barro, que custa R$110 e 10 quilos, então é caro para muitas pessoas. E a minha pergunta é justamente para o senhor, como mediador também disso tudo, para falar um pouco sobre o processo de valorização do que é arte e do que é artesanato, Porque existe sempre essa discussão entre esses dois paralelos no universo do que é o artesanato e do que é a arte popular brasileira. Bem, nosso horário já está bem adiantado e eu não sou o objeto das falas. Mais uma vez, provocado, eu não vou poder deixar a sua pergunta no ar. Eu acho que é totalmente subjetivo essa divisão de pensar artesanato e pensar arte popular. Na verdade, é uma oposição muito falsa. Porque artesanato é a arte de criar objetos com as mãos. Pensando assim, não se opõe a esse objeto artesanal o campo da arte. Se opõe ao objeto artesanal o campo da indústria, do fazer objetos com a máquina. Essa é a única oposição possível ao artesanato. Ou você faz objetos com as mãos, ou você faz com a máquina. Você não faz objetos desprovidos de arte ou objetos dotados de arte. Então, toda vez que eu estou falando de artesanato, eu estou chamando a atenção para a questão do fazer, para a técnica do fazer. É um fazer com as mãos. Quando eu estou falando de arte, eu estou chamando a atenção disto que eu acho que o Flor chamou a atenção. Quer dizer, que é o valor, é o campo de significado, é o que importa, é o que significa esse mesmo objeto. Então, se eu falo de artesanato, eu falo de preço. Se eu falo de arte, eu falo de valor. E isso pode estar embutido no mesmo objeto, e ser feito pelo mesmo indivíduo. O Mário de Andrade, que foi um grande estudioso, que fala isso: todo grande artista tem que ser, antes de tudo, um grande artesão. Porque não tem essas oposições que a gente costuma botar na cabeça da gente e que reflete, na verdade, essa posição, uma grande discriminação. É hierarquizar. O que é artesanato é de valor menor, o que é arte é de valor maior. Num passado mais distante, ao povo era atribuído só o artesanato. O povo, as camadas populares, fazem artesanato. E a elite, ou grandes artistas, ou aqueles que estudaram na escola superior de desenho, na escola de belas artes, fazem arte.
e que, portanto, seus objetos valem mais do que faz o povo que faz o artesanato. Se a gente lembrar que apenas na metade do século passado se falou pela primeira vez em arte popular nesse país, não tem 100 anos que isso aconteceu. Antes disso, não teria isso que a gente vê aqui, né? Em 1947, foi realizada a primeira exposição no Brasil, no Instituto Nacional do Livro, no Rio de Janeiro, uma exposição feita pelo Augusto Rodrigues, um designer, arte educador, que diz: isto aqui é arte popular, que eram os bonequinhos de Vitalino de Caruaru. 1947, antes disso nunca tinha havido nesse país uma exposição do que a gente está vendo aqui agora, seja isso artesanato ou arte popular. Então eu luto sempre para a gente quebrar essas fronteiras do artesanato e arte popular, porque ninguém se refere ao grande artista erudito, contemporâneo, etc., como um artesão. Não, é um grande artista e a obra dele, então, pode valer 100 mil, 100 milhões, 1 bilhão, etc. Agora, o artista popular, ele faz artesanato, então vai valer menos. Quer dizer, essa distinção é que a gente gostaria de ver quebrado um dia no mundo. Não sei se eu te respondi, tá? Mas tem mais alguma pergunta? Renata? Oi, eu gostaria de saber o que é pitizeiro, que a gente aqui... Oi? Pequizeiro. Pequizeiro. É a madeira pequi? Ah, tá, entendi. Conheço. Eu conheço de ver árvore viva. O piqui tem 2 tipos de piqui. Existe o piqui nordestino, que é o nosso, que dá do Goiás para lá, porque para cá, para São Paulo, eu não sei se dá. Esse piqui, ele não tem como muito se trabalhar nele. Por quê? Ele não cresce. Ele vai até uma certa altura de 3 metros, e aí ele esgalha todinho para dar frutos, entendeu? E tem o piqui, que nós chamamos piqui do Pará, que esse piqui dá 6, 8, 12 metros de linha para cima, e ele fica muito grosso, até 1,5 metro de diâmetro, entendeu? Então, esse é o piqui que eu falo, que nós trabalhamos nas esculturas, entendeu? Agora, o piqui nordestino nosso só dá gamela, entendeu? E algumas coisas menores, mas não é uma madeira apropriada para a gente fazer. Contanto que o meio ambiente, o IBAMA, está fazendo maior confusão para não se derrubar um pé de piqui aqui no Nordeste do Goiás, lá para minha terra, porque ele dá frutos comitivos, né? E as pessoas precisam se alimentar. E ele é uma boa alimentação para famílias carentes que precisa de se alimentar. Ele tem muita carne, tem muito óleo, tem muita coisa, ele é uma sustância. Ele no feijão armaria eu amo. Tá bom, gente, obrigado. Eu vou retomar a questão da arte e artesanato, que eu localizei aqui rapidamente, a fala do Mário de Andrade, que eu acho que é muito boa. E com isso eu encerro a noite agradecendo a presença de todos, especialmente dos mestres. Mas o Mário de Andrade disse o seguinte: artista que não seja bom artesão não é que não possa ser artista. Simplesmente ele não é artista bom. E desde que vá se tornando verdadeiramente artista, é porque também está se tornando artesão. Enfim, eu encerro assim, agradecendo a vocês, tá? Beleza.